aqui então agora de que a gente está falando. Nós temos aqui um exemplo. Observe que na distribuição dos alelos dos gametas de um indivíduo, ocorre a formação de 4 tipos de gametas com genótipos diferentes. Isso ocorre porque, para várias características, ocorre também a segregação dos genes que formam esses gametas. Então vamos analisar aqui. Olha esse indivíduo aqui. Esse indivíduo, ele tem, estou analisando aqui, 2 genes que vão determinar 2 características diferentes. O gene S e o gene Y. Esse indivíduo, para o gene S, ele tem em um dos seus cromossomos, em um do par homólogo lá, ele tem a forma dominante do gene S, e no outro cromossomo do par homólogo ele tem a forma recessiva desse mesmo gene S. Para o gene Y, que está em outro par de cromossomos homólogos, por isso eu coloquei ele de cor diferente aqui, numa corzinha vermelha, um gene ele vai estar na sua forma dominante, o outro gene na sua forma recessiva. Lembre-se, quando for ocorrer a meiose, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então aqui, pode separar o cromossomo que tem o alelo dominante para o gene S com o cromossomo que tem o alelo dominante para o gene Y e formar esse gameta aqui. Numa segunda possibilidade, pode separar o cromossomo que tem o gene dominante para o S e o cromossomo que tem o alelo recessivo para o Y. E o gameta vai ter essa configuração aqui para essas 2 características. Pode ainda juntar o alelo recessivo do gene S com o alelo dominante do gene Y, como nessa situação aqui, ou ainda, numa última possibilidade, o alelo recessivo para o gene S com o alelo recessivo para o gene Y, e aí nós temos como última possibilidade essa situação aqui desse indivíduo. Tá? Então, quando o indivíduo ele tem ali, estou analisando 2 características nesse indivíduo, que são determinadas por 2 genes diferentes. Esses 2 genes se encontram em cromossomos homólogos diferentes, eles se separam de maneira independente, ou seja, sempre vai haver a junção de um desses alelos, dos alelos do S, com um dos alelos do Y. E como essa separação ela é aleatória, não tem como a gente prever qual é essa possibilidade, qual é a separação correta que vai ocorrer, que vai acontecer, nós precisamos prever todas as possibilidades possíveis. Então eu coloquei aqui as 4 possibilidades de eu juntar um cromossomo que contém o gene S com um cromossomo que contém o gene Y. Tá? Eu previ as 4 possibilidades aqui. E como é uma segregação independente, esses dois genes se encontram em cromossomos homólogos distintos, significa que as chances dessa formação aqui, com os 2 alelos dominantes, é igual à chance de formar esse daqui, essa configuração com um dominante e um recessivo, que é igual à chance dessa daqui, que é igual à chance dessa daqui. Ou seja, é 1/4 de chance para todo mundo. Ou 25%. Tá? A chance de formar cada gameta aqui é sempre igual, 1/4 ou 25%. Deixa eu apagar a minha tinta aqui e deixar agora só pela escrita do slide mesmo. Então, como eu falei para vocês, a chance de formar cada gameta é exatamente a mesma. Aí, quando a gente tem uma situação que envolva uma segregação independente, ou, no caso, aí, uma segunda lei de Mendel, existem formas da gente determinar cada informação sobre a nossa próxima geração. Quando eu cruzar esse indivíduo aqui, que tem 2 genes em duplicidade, 2 genes heterozigóticos para 2 características distintas, se eu cruzar ele com outro igual, que também tem o mesmo genótipo, que também seja duplo heterozigoto, a gente pode determinar algumas condições da segunda lei de Mendel utilizando essa tabelinha aqui. A primeira, o número de pares de alelos em qual há hibridismo, ou seja, a gente vai chamar isso de N. O que é o número de pares de alelos em qual há hibridismo? O número de pares de alelos em que tenha heterozigose. Hibridismo é a mesma coisa que heterozigose, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, o gene S tem um dominante e um recessivo. Então, para o gene S é heterozigoto. Eu vou considerar isso daqui como um par de alelo híbrido.
Aqui para o gene Y tem um dominante e um recessivo, é mais um par de alelos híbridos. Então, esse indivíduo aqui, ele tem 2 pares de alelos híbridos. Eu digo que o N dele é igual a 2. Tá? Quando eu quero descobrir a quantidade de gametas que esse indivíduo forma, quantos gametas esse carinha aqui vai ser capaz de formar, eu vou usar essa expressãozinha, 2 elevado a N, onde N é o número de alelos híbridos que há nesse indivíduo. Então, se ele tem 2 alelos híbridos, a quantidade de gametas que ele pode formar eu já coloquei aqui, né? São 4. Mas se eu não tivesse colocado e eu quero descobrir isso, é só elevar 2 ao quadrado. Eu vou descobrir que o total de gametas que esse indivíduo é capaz de formar são 4 gametas diferentes, que são esses 4 aqui. Se eu cruzar ele com outro de mesmo genótipo, cruzar 2 indivíduos que sejam duplo heterozigotos, e eu quero saber qual é o número de combinação possíveis para os gametas deles, ou seja, quantos genótipos diferentes ele é capaz de formar lá, quantos indivíduos diferentes ele é capaz de formar lá na geração F2 dele, é só eu pegar o número 4 e levar a N. Então vai ser 4 elevado ao quadrado, que vai dar 16. Então o cruzamento entre 2 indivíduos duplo heterozigotos gera 16 indivíduos aí com possibilidades diferentes de características. Se eu quero descobrir o número de fenótipos que esse indivíduo aqui é capaz de formar, ou seja, o número de características diferentes que vão aparecer nos filhos desse indivíduo, é 2 elevado a N, que é a mesma quantidade aqui que o número de gametas. E por último, se eu quero descobrir o número de genótipos, ou seja, a carga genotípica de cada filho na geração F2, a gente faz 3 elevado ao quadrado, que vai dar um total de 9. Tá? A gente vai aplicar bastante isso daqui nos próximos slides, aí que tem algumas atividadezinhas, onde a gente pode fazer elas simplesmente utilizando essa tabelinha aqui de redução das características dos indivíduos da F2. Tá? Mas vamos passar adiante aqui. Aqui está só mostrando que eu já havia feito a caneta aqui no nosso slide, só de uma forma mais organizadinha. Tá? Vamos para frente. Aqui fala então do que Mendel fez para ele conseguir chegar até a ideia dele da segregação independente. Então ele cruzou ervilhas que tinham sementes amarelas e com uma superfície lisa, que eram características que ele sabia que eram dominantes. E cruzou essas ervilhas com outra planta que só gerava sementes verdes e com superfície rugosa, que ele sabia que eram características recessivas. Na verdade, ele não chamava de dominante e recessivo ainda. Ele só chamava de fator forte e fator fraco. Mas hoje a gente usa o termo dominante e recessivo. Tá? Então, o que ele fez aqui? Cruzou ervilhas de semente amarela e rugosa. Aliás, amarela e lisa, né? Com ervilhas de cor verde e superfície enrugada. Quando ele fez esse cruzamento aqui, essa planta que só produzia amarela e lisa, com essa outra que só produzia verde e enrugada, ele obteve uma geração F1 que 100% dessa geração F1 só formava sementes amarelas e lisas, igual ao primeiro indivíduo aqui da geração parental, certo? Então 100% dos indivíduos só geravam sementes amarelas e lisas. Quando ele pegava esse indivíduo da geração F1 aqui e autofecundava ele, ou seja, cruzava ele com ele mesmo, em outras palavras, ele estava fazendo um cruzamento de um genótipo com outro genótipo igual a ele, ele observava então que lá na geração F2 ele teria várias possibilidades de formação de gametas. Então, para o alelo V, né, primeiro para o alelo V, ele pode formar 2 gametas diferentes. Um com alelo dominante, outro com alelo recessivo. Para o gene R, ele pode formar 2 alelos diferentes também, um com alelo dominante, outro com alelo recessivo. Juntando esses dois, a gente tem 4 possibilidades de gametas. O primeiro gameta tendo os 2 alelos dominantes, tanto o V quanto o R. O segundo, um dominante para o V e um recessivo para o R. O terceiro, um recessivo para o V e um dominante para o R. E o último,
2 recessivos, tanto para V e R. Agora, observando o cruzamento na geração F2, quando ele fez o cruzamento entre 2 indivíduos duplo heterozigotos, aqui eu só mudei a letra, tá, gente? Era V e R no slide anterior, eu mudei para S e Y aqui. Mas qual é a letra que eu estou utilizando não vai mudar em nada, tá? Então, olha aqui. Quando ele cruzou esses indivíduos, é porque a letra S e o Y, isso daqui eu peguei de um slide americano, e daí o S é de smooth, liso, né? E o Y de yellow, que seria o amarelo. Em vez de usar o V e o R, que seria de verde rugosa, como eu estava usando no slide anterior. Esse primeiro indivíduo, ele forma 4 tipos de gametas diferentes, cada um na mesma proporção, 25%. Esse outro indivíduo forma 4 tipos de gametas diferentes, também cada um na mesma proporção, 25%. E aí agora eu tenho que prever quais são todas as possibilidades. Por exemplo, esse gameta aqui pode juntar com esse, pode juntar com esse, pode juntar com esse, ou então pode juntar com esse. São 4 possibilidades diferentes. Esse gameta pode juntar com esse, pode juntar com esse aqui, pode juntar com esse aqui e ainda pode juntar com aquele último lá de baixo. Numa outra possibilidade, esse pode juntar com esse aqui, ou com esse daqui, ou com esse daqui, ou ainda com esse daqui. E numa última possibilidade, a gente tem que esse gameta pode se juntar com aquele, ou com esse aqui, ou ainda com esse aqui de baixo. Tá? Então a gente tem que prever todas as possibilidades de gametas se unirem. Por isso a gente monta o nosso quadrado de Pinet. No nosso quadrado de Pinet a gente coloca os 4 gametas formados pelo primeiro indivíduo aqui, que eu vou chamar ele de pai, né? Só para facilitar, porque a gente está acostumado com essa terminologia. Aí colocamos na parte superior, na primeira linha do nosso quadrado de Pinet, a gente coloca os 4 gametas que esse outro indivíduo forma, que eu vou chamar ele aqui de mãe. Então aqui estão os gametas da mãe, e aqui os gametas do pai. E agora eu junto esses gametas nos pontos de intersecção entre linhas e colunas para descobrir qual é o possível genótipo do filho. Tá? Então olha aqui. Deste cruzamento duplo heterozigoto que Mendel fez, ele observou que 9 desses indivíduos apresentavam características dominantes, fenótipos dominantes, ou seja, semente amarela e lisa. Então, dessas 16 possibilidades aqui, 9 delas teriam fenótipos dominantes, com sementes amarelas e de superfície lisa, que seria esse. Percebam que a letra que está destacada em vermelho é o alelo dominante, ou seja, aquele que produz a característica. Portanto, aqui o alelo S dominante dá a cor, a forma lisa da semente, e o alelo Y dominante dá a cor amarela à semente. Aqui tem S dominante e Y dominante, então amarela e lisa. Mesma situação aqui. Todos esses que estão apresentados no nosso quadrado de Pinet aqui vão ter essa característica aqui, fenótipo dominante, ou seja, sementes com cor amarela e forma lisa. Mendel observou também que dos 16 prováveis fenótipos dos filhos, 3 apresentavam lá características, uma característica dominante e uma recessiva. Ou seja, para a cor da semente seria dominante, ou seja, a cor amarela da semente, mas para a forma da semente seria a característica recessiva, forma rugosa. Então seria esse daqui e esse. Percebam agora que em destaque está a letra S em azul, indicando que ela é o dominante. E como para o gene Y só tem as formas recessiva, então, consequentemente, significa que essa característica aqui eles iriam manifestar o fenótipo recessivo. Ainda observou que 3 teriam fenótipos dominantes para a forma da semente, mas para a cor da semente seria a forma recessiva, que seriam esses 3 aqui. E um desses indivíduos teria as 2 características na sua forma recessiva. Então Mendel observou que quando ele fazia esse cruzamento de um duplo heterozigoto,
a proporção de fenótipos, ou seja, a proporção de características que ele observava na geração F2 era de 9 para 3 para 3 para 1. 9 com as duas características na sua forma dominante, 3 com uma dominante e uma recessiva, os outros 3 com a outra dominante e a outra recessiva, e 1 com as duas características recessivas, tá? Dando um total de 16, que era aquilo que a gente espera que apareça de características na geração do tipo F2, tá? Como que a gente faz para determinar, então, utilizando aquele conhecimento que a gente viu lá atrás, determinar o número de gametas que um indivíduo é capaz de produzir, ou seja, quantos gametas um indivíduo produz? Observa esse cara aqui. Agora eu tenho esse indivíduo que tem esse genótipo aqui. Aqui eu estou estudando 4 genes diferentes. São 4 características distintas. Opa, risquei errado. Vamos colocar aqui 4 genes diferentes. 4 características distintas. Tem o gene A, que determina uma característica. O gene B, que vai ser outra característica. O gene C e o gene D. Se eles se localizarem em cromossomos homólogos diferentes, ou seja, o A não está no mesmo cromossomo do B, que não está no mesmo cromossomo do C e que não está no mesmo cromossomo do D, a gente pode predeterminar qual é o número total de gametas que esse indivíduo vai produzir para a formação dos seus indivíduos, ou seja, quantos gametas diferentes ele é capaz de produzir. Tá? É só a gente aplicar esse conceito que vimos aqui anteriormente na nossa tabelinha. Deixa eu só retornar aqui. Nessa tabelinha nossa aqui, olha aqui. Opa, deixa eu voltar mais rápido aqui. Olha aqui. Para a gente determinar o número de gametas formados na geração F2, eu vou usar 2 elevado a n, onde n significa o número de pares de alelos em que há hibridismo. Agora vamos voltar lá na frente. Olha aqui, a pergunta é essa. Qual é o número de gametas produzidos pelo indivíduo com genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, e quais são eles? Vamos lá, gente. É só a gente analisar assim. Primeiro, vamos pegar aqui. Para o gene A aqui, o primeiro gene, que é o gene A, ele é híbrido para o gene A? Ele tem um dominante e um recessivo para o gene A? Sim ou não? Não, então ele não é híbrido. Para o gene B, ele é híbrido? O indivíduo dele é heterozigoto para o B? Sim. Para o C, ele é híbrido? Sim ou não? É híbrido para o C? Sim. E por último, para o D, é híbrido ou não? Sim. Então qual é o total de genes híbridos que ele tem? Qual é o total de genes híbridos que esse indivíduo apresenta? Ele tem 4 genes, o A, o B, o C e o D. Qual é o total desses 4 que ele tem híbridos? 3, que é o B, o C e o D. Se eu quero descobrir o número de gametas produzidos por ele, a gente vai aplicar aquela formulazinha, 2 elevado a n, onde n é o número de gametas híbridos, de genes híbridos. Ou seja, como ele tem 3 genes híbridos, então o número de gametas vai ser 2 elevado ao cubo, que são 3 genes híbridos. Portanto, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então ele pode formar 8 gametas diferentes. Olha aqui. A fórmula é 2 elevado a n. O n dele é 3, porque os híbridos são o B, o C e o D. Então, se a gente fizer 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, vai dar 8 gametas diferentes.
E ele pergunta aqui também quais são esses gametas. Vamos ver quais são esses gametas? Como é que a gente pode resolver esses gametas? Então vamos começar lá primeiro. Para o gene A, ele só pode formar um tipo de gameta que contenha o gene dominante, que é só o Azão. Não tem outro gene que ele pode pôr. Para o gene B agora, ele pode formar gametas contendo tanto o dominante quanto o recessivo. Para o C também e para o D também. Tá? Essa é a possibilidade. Agora vamos ver se eu juntar um desse, com um desse, com um desse e com um desse, vamos ver quais são as possibilidades de gametas que esse indivíduo forma. Então olha lá. Para o gene A, ele só pode passar um alelo, que é o Azão. Agora para o B, ele pode passar o alelo Bzão ou o Bzinho, são dois alelos prováveis. A mesma coisa para o C, que pode ser o Czão e o Czinho, agora junto com o alelo dominante B. Junto com o alelo dominante C, pode ser o Dzão ou o Dzinho, porque ele pode passar os dois. Com o recessivo Czinho aqui, pode ser o dominante Dzão ou o recessivo Dzinho. Agora vamos aqui embaixo, para o Bzinho. Tá? Ele vai terminar de colocar aqui então a configuração dos gametas. 4 genes dominantes, 3 dominantes e um recessivo, 3 dominantes e um recessivo, 2 dominantes, um recessivo. Agora aqui embaixo, para o gene B. Olha ali agora para o gene B. O Bzinho pode se juntar com um Czão dominante ou com um Czinho recessivo. Esse Czão dominante pode se juntar com um Dzão dominante ou com um Dzinho recessivo. Vou colocar aqui primeiro a configuração que ficaria nessa situação. Aqui juntando com o Dzinho recessivo. O Czinho pode juntar com o Dzão dominante ou então com o Dzinho recessivo. E as próximas possibilidades de gametas para eles vão aparecer aqui na sequência. Tá? Esta possibilidade aqui. Esta daqui. E por último, essa aqui. Percebam o seguinte. Nas 8 possibilidades, os 8 gametas que esse indivíduo pode formar, todos eles, ele tem o alelo dominante Azão. Porque é o único que ele pode passar para sua descendência. Porque ele só tem Azão. Agora para o gene B, 4 tem o B dominante, 4 B recessivo. Porque ele pode passar qualquer um dos dois, na mesma proporção. Aqui, 4 tem o C dominante e 4 tem o C recessivo. Porque a chance de passar também é a mesma e na mesma proporção. 4 tem D dominante, 4 tem D recessivo, porque a chance de passar os gametas também é a mesma e na mesma proporção, como já havia dito. Portanto, esse indivíduo que tem 4, a gente está analisando 4 genes diferentes, dos quais 3 são híbridos, ele pode formar um total de 8 gametas diferentes. Tá? Mais um exemplo aqui, mais uma situação problema para a gente resolver. O indivíduo que apresenta genótipo duplo heterozigoto é cruzado com outro também duplo homozigoto recessivo. Qual é a proporção de genótipos esperada para esse cruzamento? Ou seja, quais são os genótipos que os filhos desse indivíduo desse cruzamento vão apresentar? Primeiro a gente tem um indivíduo que é duplo heterozigoto. Ou seja, ele é duplo híbrido. Então vamos representar ele aqui. O duplo híbrido. Azão, Azinho, Bzão e Bzinho. O segundo indivíduo, ele é duplo homozigoto recessivo. Então ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Eu vou ter que cruzar esses dois. O primeiro, como ele tem dois genes híbridos, o total de gametas que ele pode formar é 4. É só levar 2 ao quadrado, vai dar 4. E aqui estão esses 4 gametas híbridos que ele forma. O segundo não tem nenhum gameta híbrido. Ou seja, ele tem 0 genes híbridos. Então, se eu levar 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Portanto, o único tipo de gameta que ele forma é o que contém os 2 alelos recessivos.
Agora, para eu descobrir a proporção genotípica, eu vou juntar os 4 gametas desse indivíduo com esse gameta aqui, colocando no nosso quadrado de Pinel. Vou colocar na coluna, na primeira coluna, os 4 gametas que o indivíduo forma. Na primeira linha, o único gameta que esse indivíduo é capaz de formar. E depois vou juntá-los aleatoriamente. Então, juntando esses dois, nós temos aqui um duplo híbrido. Aqui, híbrido para o primeiro gene, recessivo para o segundo. Aqui, recessivo para o primeiro e híbrido para o segundo. E aqui, recessivo para ambos. A pergunta é, qual a proporção genotípica? Então, aqui, o primeiro genótipo, duplo híbrido, 1 chance em 4. O segundo genótipo, híbrido para o primeiro, recessivo para o segundo, 1 chance em 4. O terceiro genótipo, recessivo para o primeiro, híbrido para o segundo, 1 chance em 4. E o último genótipo, duplo recessivo, 1 chance em 4. Então, a proporção genotípica é 1 para 1 para 1 para 1. Essa é a proporção genotípica que a gente tem aqui. Tá, deixa só eu apagar a tinta ali para a gente poder mostrar aí na parte escrita do slide para ficar mais organizado. Tá? Então, olha o que eu acabei de falar para vocês ali. Então, essa é a proporção genotípica, 1 para 1 para 1 para 1, que é decorrente do cruzamento de um duplo heterozigoto com um indivíduo que tem características duplamente recessivas. Tá? Mais um exemplo. Considere o cruzamento entre 2 híbridos, 2 indivíduos que têm 2 alelos na sua forma híbrida. Qual é a fração dos descendentes que apresentam genótipos heterozigóticos para ambas as características? Então aqui, vamos pegar 2 exemplos, 2 duplo híbridos. Cada um é capaz de formar 4 gametas diferentes. Então olha aqui os 4 gametas que cada um deles forma. Aí quando eu coloco esses gametas no quadrado de Pinel ali, para fazer o cruzamento entre eles, coloquei os 4 gametas desse indivíduo aqui, os 4 aqui, agora juntando todas as possibilidades. A pergunta lá atrás era qual é a probabilidade do indivíduo ter 2 genes híbridos. Então olha aqui, vamos analisar aqui o que a gente obteve no nosso cruzamento aqui. Aqui são 2 duplo dominantes, um dominante e um híbrido, um híbrido, um dominante, um híbrido, 2, um dominante e um recessivo, híbrido, recessivo, híbrido, dominante, recessivo, dominante, recessivo, híbrido, híbrido, recessivo, recessivo, híbrido, recessivo, recessivo. Agora, nesses que estão marcados com uma bolinha verde, percebam que todos eles são duplo híbridos, ou seja, duplo heterozigotos. Então a pergunta lá era, qual é a proporção de aparecerem o duplo híbrido? Esse daqui, gente, é só mostrando aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1 que eu já falei com vocês. Mas a chance de duplo híbrido, que é a pergunta lá, são esses 4 que eu apaguei aqui do slide, né, que é um total de 4, num total de 16. Ou seja, 4 em 16, ou 25% do total, que são duplo híbridos, tá? Duplo heterozigotos. São esses 4 que estão marcados com a bolinha verde embaixo deles. Tá? E aqui agora, mais um exemplo para a gente praticar aqui, e daí a gente vai fazer a atividade da nossa apostila. Tá? Sabe-se que no cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos, no caso de dominância completa, sempre obteremos 1/4 de homozigoto dominante, 3/4 heterozigotos e 1/4 de homozigoto recessivo. E no cruzamento de um indivíduo heterozigoto com um homozigoto, dominante ou recessivo, o resultado será sempre meio para heterozigoto e meio para homozigoto. De acordo com a segunda lei de Mendel, se 2 indivíduos de genótipos triíbridos forem cruzados, a proporção de descendentes de genótipo Tzinho, Tzinho, Rzão, Rzinho, SS será D. Então vamos fazer aqui os genótipos de cada um dos indivíduos. Aqui os 2 triíbridos. O número de gametas que eles podem formar aqui dá um total, um máximo aqui
de 9 gametas para cada um deles, né? 8 gametas, na verdade, para cada um deles. E se eu multiplicar os 8 gametas de um com os 8 gametas de outro, dá um total de 64 possibilidades. Se eu fosse montar o quadrado de Pinét, deixa só eu voltar um pouquinho aqui. Se eu fosse montar um quadrado de Pinét como esse daqui para aquele cruzamento, ao invés de ter 16 possibilidades, ele ia ter 64. Então eu ia usar uma tabela gigantesca para conseguir montar o quadrado de Pinét para aquele cruzamento. Por isso a gente pode facilitar utilizando o conceito da formação de gametas. Olha aqui. Então esse. Perceba aqui o seguinte. Para o gameta Tzão e Tzinho, a chance desse indivíduo aqui formar só o gameta Tzinho é 1 sobre 2. É meio, não é? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos esquecer os outros dois gametas. Esquece esses outros cromossomos aqui. Vamos pensar só nesse gene. No gene Tzão e Tzinho. Significa que com esse gene aqui, o indivíduo ele pode formar um gameta com o alelo Tzão, ou sem ambiguidade, tá, gente? E um gameta com o alelo Tzinho. A chance de formar qualquer um dos dois é a mesma. É meio para esse e meio para esse. Posso aplicar o mesmo conceito aqui. Ele tem dois alelos diferentes. Para ele formar um gameta com o alelo R dominante, a chance é 1 meio. E com o R recessivo é 1 meio também. Aplico o mesmo pensamento para esse. E aqui a gente vai fazer o mesmo pensamento também. Tá? Aí eu quero descobrir qual é a chance, qual é a proporção de genótipos de indivíduos que vão ter esse genótipo aqui, esse genótipo em especial. Eu vou cruzar esses dois e quero saber quantos dos filhos dele vão ter esse genótipo em especial. Agora a gente aplica esse pensamento que eu fiz aqui em cima para o filho, né? Olha aqui, esse gene Tzinho aqui, ele recebeu de quem? O primeiro gene Tzinho ali, ele recebeu de quem? Do pai ou da mãe? De quem ele recebeu o gene Tzinho? Fala pra mim. De quem que o indivíduo recebeu o primeiro gene Tzinho dele ali? Ele recebe de qualquer um dos pais, não importa qual seja, né? Pode ser do pai ou da mãe. Mas a chance dele receber o gene Tzinho, a gente já viu aqui que é 1 meio. Então, esse gene aqui, a chance dele receber é 1 meio. O outro pai, como o genótipo é igual, também é Tzão, Tzinho, para ele poder passar só o Tzinho também para o filho, também é 1 meio. Se eu multiplicar a probabilidade de 1 meio desse pai com 1 meio do outro, então a chance de ele receber 2 alelos Tzinho e Tzinho é 1/4. Agora, vamos passar para o próximo aqui. Esse indivíduo aqui agora, para ele passar o gene Rzão para o seu filho, e o filho receber o gene Rzinho do pai. Tá? A chance é 3/4. Por que 3/4? Olha aqui, deixa eu colocar aqui ao lado. Deixa eu escrever aqui ao lado. O primeiro indivíduo a gente vai considerar Rzão Rzinho. O segundo a gente vai considerar também Rzão Rzinho, porque é igual para eles. Tá? Se a gente montar um quadrado de Pinét só com esses dois genes, o primeiro pode passar o Rzão ou o Rzinho. O segundo pode passar o Rzão ou o Rzinho. Juntando aleatoriamente eles, né? Aqui vai ser 2 dominantes, aqui um dominante, um recessivo, aqui um dominante, um recessivo, e aqui 2 recessivos. Tá? Então a chance que o filho tem de receber esses 2 genes aqui, um dominante e um recessivo, ela vai ser aqui uma possibilidade, né? Uma probabilidade de um total de, aqui está 3/4, gente, mas seria aqui 2/4, tá? Não 3/4. Coloquei errado aqui no slide. Falha minha. Tá? E por último,
A chance dele receber 2 alelos dominantes, 2 são, a gente pode só trocar a letra aqui no lugar do R, a gente colocar S, então é 1/4. Tá? Multiplicando essas probabilidades, 1/4 vezes 2/4 vezes 1/4, aqui está 3, gente, mas está errado, tá? Apaga o 3 aqui, seria 2 em 64, a chance do indivíduo apresentar esse genótipo aqui, com um primeiro duplo recessivo, o segundo híbrido e o terceiro duplo dominante, tá? Depois eu arrumo um slide aqui, porque eu coloquei errado aqui 3, não sei de onde eu tirei esse 3 aqui, mas tem que ser 2 na verdade, tá? Aqui ele vai colocar exatamente aquilo que a gente já colocou para vocês. Outro exemplo, agora o indivíduo ele tem que ser triplo heterozigoto, tá? Então a proporção fenotípica ali vai ser 27 em 64, ou 42,18%. Agora a gente vai fazer as nossas atividades da apostila, tá, gente? Deixa só eu pegar a página onde está a nossa atividade aqui, para vocês poderem acompanhar junto comigo. Deixa eu achar aqui, cadê? Olha, quem quiser acompanhar aí, pessoal, quem quiser fazer junto comigo, a atividade da apostila, ela está lá na página 181, tá, gente? Essa atividade da página... Não, na 180, não é na 181, desculpem. Vou colocar no slide aí para a gente poder acompanhar a aula, deixar ela um pouquinho maior. Deixa só eu abrir ali minha apresentação. É o exercício número 7, gente, que a gente vai fazer aqui juntos da apostila, tá? Então, pessoal, tá aí. O exercício número 7, então, da página, como eu falei para vocês, da página 180, na apostila, para a gente poder fazer ele juntos aqui antes da gente passar para o nosso próximo tema, que é a determinação do sexo, tá? Ele diz assim: em uma espécie de díptero, gente, é mosca, tá? É só um nome bonitinho para chamar de mosca. Então, em uma espécie de mosca, o gene A determina óleos amarelos e o gene V, localizado em outro cromossomo, condiciona óleos vermelhos. Os alelos recessivos A e V não permitem a produção de pigmento, levando ao fenótipo branco. O cruzamento entre indivíduos de olhos amarelos e vermelhos produz uma geração F1 constituída exclusivamente de indivíduos de olhos laranjas. Analise a alternativa que contém a proporção correta do cruzamento entre os indivíduos da F1. Então, olha aqui, gente, vamos analisar aqui o exercício, primeiro interpretando o que está escrito. Vamos começar aqui, eu vou começar grifando as partes importantes. Primeiro, prestem atenção aqui, ó. O gene A condiciona óleos amarelos. Daí, o gene V condiciona óleos vermelhos. Ainda, não tem, se eu passar branco ali, como o slide é branco, não vai aparecer, então eu vou colocar preto. Então, os alelos recessivos e pretos some a letra. Não deu bom, não. Vamos passar então um azulzinho aqui, um azulzinho clarinho. Então os recessivos A e V levam ao fenótipo branco, certo? Aí continuando, o cruzamento entre indivíduos de olhos amarelos e vermelhos
produz uma geração F1 constituída exclusivamente de indivíduos de olhos laranjas. Não tem laranja aqui, vamos passar esse vermelho mais escurinho. Tá? Agora a pergunta é, assinale a alternativa que contém a proporção correta de cruzamentos entre os indivíduos da F1. O que está dizendo aqui? Que se o indivíduo tem azão, a cor do olho dele é amarela. Se ele tem vezão, a cor do olho dele é vermelha. Tá? Aí o que a gente pode tirar de interpretação do enunciado aqui? Se o indivíduo é azão, qual é a cor do olho? Se ele tiver azão e azão lá no genótipo dele, qual é a cor do olho da mosquinha? Vermelha, branca, laranja ou amarela? Amarelo. Então, azão, ele é amarelo. Se ele tem azão e azinho, qual é a cor do olho dele? Vermelha, branca, amarela ou laranja? Se ele é azão e azinho. Qual é a cor do olho da mosquinha? Amarela também. Repete o amarelo aqui. E se ele é azinho? Qual é a cor do olho dele? Qual é a cor do olho do indivíduo? Se ele é azinho ou é azinho? Olha o que ele fala aqui. Azinho e azinho, se tiver o recessivo azinho, a cor do olho é branco. Vou colocar só BR aqui. Agora para o outro gene, se ele tiver vezão e vezão, qual é a cor do olho dele? Para o outro gene agora, se ele tiver vezão e vezão, qual é a cor do olho? Vermelho. Vou colocar aqui só verme. Se ele tiver vezão e vezinho, qual é a cor do olho? Vermelho. E se ele tiver vezinho e vezinho, a cor do olho é branco. Muito bem, branco. Ele diz aqui então que o cruzamento entre indivíduos de olhos amarelos e vermelhos produz uma F1 constituída exclusivamente de indivíduos de olhos laranjas. Significa então, se eu pegar lá o cara que tem o azão, e cruzar com outro que tem o vezão e o vezão, 100% dos filhos vão ter olhos laranjas. Por que os filhos vão ter olhos laranjas? Aqui, gente, agora o que falta para nós é juntar as duas características. Deixa eu apagar o que está aqui em cima para a gente poder juntar as duas características. O indivíduo ele não tem os alelos separados. Não tem como ele ter o alelo A sem ter o alelo V. Se ele tem o alelo A, ele também tem o alelo V. Tá? Então, assim, para a gente poder descobrir aqui qual é o genótipo de cada indivíduo, a gente precisa levar em consideração o seguinte. Ele diz aqui que se cruzar alguém de olho amarelo com alguém de olho verde, se alguém de olho laranja. Se eu tiver, então, o alelo dominante para A junto com o alelo dominante para V, o indivíduo vai ter o olho laranja. Então, ele pode ser assim, o azão dominante, qualquer outro aqui, pode ser dominante ou pode ser recessivo. Ou azão de novo, ou azinho. E o outro alelo for um vezão, e o outro aqui for tanto vezão quanto vezinho, o olho desse indivíduo vai ser de cor laranja. Agora, se ele tem o azão, aqui pode ser qualquer outra coisa, pode ser também azão ou azinho. E depois ele tem dois vezinhos, aí ele vai ter o olho branco. Branco não, desculpe, amarelo. Numa terceira probabilidade, se ele tiver dois azinhos
e aqui um Vzão e o outro qualquer coisa, aí ele vai ter olho de cor vermelha. E por último, se ele tiver Azinho e Azinho, Vzinho e Vzinho, aí sim ele tem olho de cor branca. Tá? É isso que a gente precisa interpretar do que está escrito no enunciado ali. Deixa eu apagar aqui parte do meu rabisco aqui, que está ficando muito apertadinho. É isso aqui que está sendo dito ali no nosso enunciado. Agora vamos retirar informações para descobrir a resposta. Primeiro, quando ele cruzou indivíduos de olhos amarelos e vermelhos, 100% dos filhos tinham olhos laranjas. O que ele quer dizer com isso? Que 100% dos filhos tinham olhos laranjas significa que não existe possibilidade nenhuma dos filhos terem outra cor de olho quando ele cruzou um de olho amarelo com um de olho vermelho. A única forma de um indivíduo de olho amarelo ser cruzada com um de olho vermelho e 100% dos filhos terem olho laranja é se o que tem olho amarelo for dominante para o gene de amarelo e recessivo para o gene do vermelho, e o outro que tem olho vermelho é recessivo para o amarelo e dominante para o vermelho. Se eu cruzar esses dois, esse primeiro indivíduo aqui, ele só vai formar um tipo de gameta, né? Porque ele não tem nenhum gene híbrido. Então é 2 elevado a 0, ele só forma um gameta, que é o gameta com dominante azão e outro com recessivo Vzinho. Esse indivíduo aqui também só forma um gameta, porque ele não tem nenhum híbrido, que é um com Azinho e com Vzão. Juntando esse gameta aqui com esse gameta aqui, os filhos vão ser Azão, que veio desse carinha aqui, Azinho, que veio desse carinha aqui, Vzão, que veio desse carinha aqui, e Vzinho, que veio desse outro carinha aqui. Então esses são 100% de olhos laranjas, porque eles são duplo heterozigotos. Não é a mesma característica que a gente falou aqui, ó, que tem que ter um Azão, tem que ter um Vzão e o outro alelo não me importa, pode ser dominante ou pode ser recessivo, que vai ser laranja. 100% dos filhos, então, são duplo heterozigotos, por isso os olhos laranjas. Aí agora ele fala aqui, assinale a alternativa que contém a proporção correta do cruzamento entre indivíduos da F1. Então agora eu vou cruzar esse indivíduo aqui com o irmãozinho dele que tem o mesmo genótipo que ele. Nós aprendemos que esse indivíduo é duplo híbrido, então ele pode formar 4 gametas diferentes. Não vou fazer aqui no slide, gente, porque senão eu vou perder muito tempo, tá? Vou pegar um que já está pronto. Vamos pegar esse aqui que já está pronto, ó. Esse aqui. Considera que o S maiúsculo seja o A. O S minúsculo seja o Azinho. O Y maiúsculo seja o V maiúsculo, Vzão. E o Y minúsculo seja o Vzinho. Portanto, o S maiúsculo, olho amarelo. Y maiúsculo, olho vermelho. O Azinho ou o Vzinho é olho branco. E quando os dois estiverem juntos, o olho é laranja. Então, olha aqui. Deixa eu apagar a tinta agora para a gente poder usar o exemplo do slide. Então, esses são os 4 gametas que o primeiro indivíduo forma. Esses 4 gametas que o segundo indivíduo forma. Se eu juntar esses dois, olha aqui. Qual que é a cor do olho desse indivíduo aqui que tem os 4 genes dominantes? Qual é a cor do olho dele? Amarelo, vermelho, branco ou laranja? Perceba que ele tem tanto o S dominante quanto o Y dominante. Então, qual vai ser a cor do olho dele? Se ele tem os 2 genes dominantes, então ele tem olho de cor laranja. Eu vou colocar um L aqui embaixo, tá? Quando não apareceu ali em vermelho, vamos mudar a cor. Vamos colocar em roxo. Roxo acho que aparece. Então aqui, ó, L de laranja. Esse é laranja, 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 laranja.
Então, todos esses têm olhos laranjas porque eles têm os dois dominantes, tanto para o gene S quanto para o gene Y. Todos eles o olho vai ser laranja. De um total de 16, 9 vão ter olhos laranjas. Certo? Agora esse carinha aqui, que tem o S dominante, que representa a cor do olho amarela, e o Y na forma recessiva. Qual é a cor do olho dele? É o olho amarelo. Esse daqui também é amarelo. Vou fazer um Azinho aqui embaixo. E esse daqui também é amarelo. Então, 3 no total de 16 tem olhos amarelos. Aí, mais 3 do total de 16 tem olhos vermelhos. E 1 do total de 16 tem olhos brancos. Beleza? Agora vamos lá fazer a nossa resposta, analisar a nossa resposta. Eu não sei por que eu faço slide com animação, porque depois que eu ficar mudando slide é um senhor no trampo. Muito mais fácil fazer sem animação nenhuma. Ai, filho, vai. Aqui. Agora vamos analisar nossas respostas. A gente aprendeu lá, a gente viu lá atrás, então, determinamos lá atrás que 9 de 16 vão ter olho laranja. 3 de 16 tem olho amarelo. 3 de 16 tem olho vermelho. E 1 de 16 tem olho branco. Analisando as respostas aqui agora, ele fala assim: 12 de 16 indivíduos de olhos laranjas, 3 de 16 indivíduos de olhos amarelos, 1 de 16 indivíduos de olhos brancos. É essa a resposta? Aliás, não vou ler todas aqui, não vou perder tempo ficando lendo todas. Qual que é a resposta correta? Opa! Não é a B, não. Olha de novo. A resposta correta é a letra E. Tá? Letra E. Nossa, mas que trabalho, né? Pra gente chegar, pra gente poder fazer tudo isso daqui, chegar até essa provável resposta aqui. A gente passou um perrengue danado para descobrir tudo isso daqui. Como que a gente pode facilitar, deixar mais simples? Tá? Para a gente deixar mais simples, a gente não ter que fazer todo esse trampo, montar o quadrado de Penet, descobrir lá dentro do quadrado de Penet quem é quem, para chegar até essa proporção aqui, vamos aprender então a fazer um macetezinho que vai facilitar, principalmente quando você não tiver muito tempo para resolver isso aqui. Então você tem aqui um cruzamento entre dois duplos heterozigotos, dois carinhas que são Azão, Azinho, Vzão e Vzinho, com outro que também é Azão, Azinho e Vzão e Vzinho. Tá? Você quer descobrir quantos vão ter olhos laranjas? Você sabe que o olho laranja é tanto A, pode ser, tem que ter um A dominante e tem que ter um V dominante. O outro não me importa, tá? Pode ser tanto dominante quanto recessivo. A chance de formar o Azão qualquer coisa aqui, o Azão com qualquer outra, aqui vamos pegar aqui por exemplo, vou só explicar para vocês aqui. Olha, se eu pegasse só o gene A, esquecendo todos os outros, só o gene A. Então, vamos colocar o A aqui, o Azinho aqui, o Azão aqui, o Azinho aqui, certo? Juntando só o gene A, tem o Azão, 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 Azinho, certo? Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Beleza? Tranquilinho? Aqui eu peguei só o gene A e deixei o gene V de lado.
Dessas 4 possibilidades aqui, olhem aqui que nessas 3, as 3 têm um dominante e o outro tanto faz, não é verdade? Então a chance de formar um filho que tenha um dominante para A e o outro tanto faz é 3 quartos. Se eu fizer a mesma coisa para o V, só trocar a letra aqui, mudar o A para o V, colocar V aqui, Vzão dominante, Vzinho recessivo, V dominante, V recessivo, fazer a junção, vai dar a mesma coisa. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então a chance de eu ter um V dominante e o outro ser qualquer coisa, também é 3 quartos. Então agora eu quero descobrir qual é a probabilidade de indivíduos com olhos laranjas. Multiplico as duas proporções. 3 quartos por 3 quartos, 9 e 16. Posso fazer a mesma coisa para o outro aqui, ó, de olho amarelo, olho vermelho. Olho vermelho a gente aprendeu que tem que ser Azinho, Azinho, Vzão e alguma coisa. Não foi isso que a gente aprendeu? Olha aqui, a chance de formar um Azinho, Azinho é quanto? É 1 num total de 4, então 1 quarto. A chance de formar o V alguma coisa, lembra que eu falei, é só trocar aqui o A pelo V. Então, para ter pelo menos um dominante, são 3 possibilidades, então é 3 em 4, a chance, a probabilidade. Multiplico as duas, vai dar 3 em 16. Posso aplicar o mesmo conceito para olhos amarelos e para olhos brancos. Olhos brancos não é Azinho, Azinho, Vzinho e Vzinho? A chance de formar Azinho, Azinho não é 1 quarto? Vezes a chance de formar Vzinho, Vzinho também não é 1 quarto? Se eu multiplicar 1 quarto por 1 quarto, não dá 1 sobre 16? Então é muito mais rápido. A gente não precisa montar o quadrado de Pinet aqui para que seja feita essa resolução. A gente pode aplicar só esse conceito ali que eu estava falando para vocês, da proporcionalidade de aparecer cada genótipo para genes isolados no indivíduo. Tá? Pessoal, essa primeira parte aqui da segunda lei de Mendel, a gente acaba aqui. Eu sei que essa primeira parte aqui, essa lei de Mendel, ela é complicada, porque ela envolve a utilização de vários genes aí, não só 2, vocês vão ver aí que vão aparecer 3, 4, 10 genes aí, para vocês realizarem os exercícios, tá? Mas não é difícil, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Vamos para a nossa segunda parte da nossa aula de hoje. A segunda parte da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a determinação sexual. A determinação do sexo nos indivíduos. A gente vai falar de determinação sexual porque para a gente passar para o próximo conteúdo, que vai ser na semana que vem, que é sobre heranças sexuais, nós precisamos entender como é feita a determinação sexual em indivíduos, tá? Pergunto para vocês, gente. Uma primeira pergunta. Como que determina o sexo na espécie humana? Como que faz para saber se o indivíduo que vai nascer vai ser piazinho ou vai ser menino? Para saber não, né? O que determina que o novo indivíduo a ser formado ele vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino? O que determina, gente? E o que é o X e o Y, Ana Júlia? Mas o que seria o X e o que seria o Y? O X e o Y são cromossomos. E por eles determinarem as características sexuais, eu vou chamar eles então de cromossomos. O quê? Sexuais. Muito bem. Então os cromossomos sexuais, eles determinam as características sexuais. Os cromossomos que não determinam as características sexuais, eles são chamados de cromossomos autossômicos. A espécie humana, em especial, para cada célula nossa, cada uma das nossas células tem 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos eles estão divididos em 23 pares.
Desses 23 pares, 22 são chamados de autossômicos, porque eles determinam nossas características de um modo geral. E um par em especial, ou seja, 2 desses 46 cromossomos são chamados de sexuais, porque eles determinam o nosso sexo. Tá? Então vamos lá. Olha aqui. Para a gente começar, a gente tem uma notícia aí que diz assim: fêmeas podem virar maioria entre tartarugas marinhas. Estudo indica que o aumento das temperaturas influencia o sexo dos filhotes, fazendo crescer o número de fêmeas e provoca a mortalidade dos ovos. A população de fêmeas entre as tartarugas marinhas pode crescer desproporcionalmente se as temperaturas continuarem aumentando por causa do aquecimento global, aponta um estudo publicado na última sexta, não foi na última sexta, né, porque isso daqui foi publicado em 22 de junho de 2017, no periódico Global Change Biology. A Ana Júlia estava falando para mim que a determinação do sexo ela acontece por causa dos cromossomos sexuais, do X e do Y. Por que está falando aqui que o aquecimento global pode fazer com que nasça mais tartaruga fêmea do que macho? Como que você me explicaria isso aqui então, Ana Júlia? Você falou que é o X e o Y, o que o aquecimento global tem a ver com isso? Não sabe me explicar? Outro exemplo também, gente. Vocês já ouviram falar em mulheres que são XY? Sabia que existem mulheres que são XY, que têm os cromossomos sexuais XY, igual aos homens? E são mulheres normais? Não é mulher de gogó, não? Como que pode isso? Por que será que existe essa possibilidade da temperatura global afetar o sexo das tartarugas, ou, por exemplo, de existirem mulheres da espécie humana que são XY, que seria o que a gente espera apenas para homens. É aí que entra um quesito bastante importante, que o sistema de determinação sexual na espécie humana ele não depende apenas dos cromossomos sexuais. E isso serve para qualquer espécie. A determinação do sexo do indivíduo, ela também depende do quê? Além dos cromossomos sexuais. Ela também depende de fatores ambientais. Ou seja, as condições do meio no qual o indivíduo se desenvolve, certo? Por exemplo, por que uma mulher ela pode ser do tipo XY? Ela nasceu com os cromossomos para ser homem, do sexo masculino. Mas vocês já ouviram falar, vocês já quem já teve irmão mais novo aí e acompanhou a gravidez da mãe, ou então quem já acompanhou a gravidez de algum parente, já ouviu dizerem que não dá para saber o sexo da criança antes dos 3 meses? Geralmente só se descobre o sexo do bebê depois do 3º mês de gestação. Por que será que não dá para saber o sexo do bebê antes do 3º mês? Aliás, até dá, né? Hoje em dia já dá. Dá para você descobrir aí até com 1 mês e meio, 2 meses, já dá para saber o sexo do bebê, tá? Mas é assim, na espécie humana, pessoal, só para a gente fazer uma introdução do conteúdo aqui. Na espécie humana, nós temos a nossa determinação sexual, a determinação do nosso sexo é feita através dos cromossomos que nós recebemos dos nossos pais. Como a Ana Júlia bem colocou ali. Se a mulher tiver 2 cromossomos X, aliás, se a mulher não, se o indivíduo tiver 2 cromossomos X, ele vai ser do sexo feminino. Se ele tiver um X e o outro cromossomo sexual for diferente, que a gente chama de Y, ele vai ser do sexo masculino. Só que esses cromossomos eles só começam a determinar o sexo propriamente dito a partir da 3ª semana de gestação.
Até a terceira semana de gestação, ou seja, até os primeiros 21 dias de gravidez, o bebê não tem sexo nenhum. Ele não é nem macho nem fêmea. Ele tem um órgão sexual que ainda não é nada do sistema genital masculino nem do feminino. A gente diz que é um broto sexual. E aí, a partir da interação ambiental, a interação ali que vai ocorrer a partir da produção de certos hormônios, que são o cromossomo Y, que determina a produção desses hormônios, aí esse broto sexual começa o desenvolvimento. Se o indivíduo tem cromossomo Y, se ele tem o cromossomo sexual Y, a partir da terceira semana de gestação o bebê começa a produzir testosterona. E mais especificamente existe um gene no Y que é chamado de gene SRY, e esse gene produz uma proteína que age sobre esse broto sexual, que ainda não é nem macho nem fêmea, e faz ele começar a se desenvolver em todo o sistema genital masculino. E aí o bebezinho vai virar um piá. Mas pode acontecer do indivíduo ter o Y, ter o cromossomo Y, só que ocorre um defeito, uma mutação no gene SRY. E aí ele não produz aquela substância que faz com que o broto sexual vire um testículo e um pênis, por exemplo. E se não tem a ação dessa substância, o broto sexual vai se desenvolver em órgão sexual feminino, que geralmente acontece lá com 4, 5 semanas de gestação. Com 4 a 5 semanas de gestação forma o sexo feminino. O sexo masculino geralmente forma-se com 3 semanas. Se entre a terceira e a quinta semana não teve a expressão do gene SRY, que está no cromossomo Y, o bebê fica do sexo feminino. Então ele pode ter o Y, pode ter o cromossomo sexual Y, mas por um erro nesse Y, por uma mutação nele, ele não produziu a substância que deveria ser produzida para determinar o sexo masculino, e o bebezinho, mesmo tendo as suas células com X e Y, ele se desenvolve uma mulher. Nas tartarugas acontece um processo semelhante. A diferença é que nas tartarugas o que determina o desenvolvimento do broto sexual para formar macho ou fêmea não é a presença desse gene, mas sim a temperatura na qual o ovo está sendo incubado. Se o ovo é incubado numa temperatura mais baixa, geralmente ali em umas temperaturas próximas aos 18, 16 graus, nasce macho. Se o ovo está sendo incubado em temperaturas mais altas, geralmente ali entre 23, 24, 25 graus, nascem fêmeas. Esse é o fator ambiental que determina o sexo no caso das tartarugas. Enquanto no homem o fator ambiental é a presença da substância gerada pelo gene SRY. Tá? Vamos continuar aqui com a nossa aula então. O sistema de determinação sexual, existem vários sistemas, tá? Para a maioria dos mamíferos é o XY, como a Ana colocou. Para algumas espécies de insetos, como os gafanhotos, é o sistema X0, que a gente já vai falar dele. Nas aves, borboletas e nas tartarugas, nos répteis, é o sistema Z e W. Nas galinhas é o sistema Z0. E nas abelhas é o sistema haploide e diploide. Então a gente vai falar de 5 sistemas de determinação sexual. Começamos com o primeiro, que é o nosso caso, o XY. Esquecendo agora as mudanças que podem acontecer. Vamos pensar agora tudo ocorrendo dentro das normalidades. Tudo ocorrendo dentro das normalidades, tá, gente? Então, o homem, ele tem 2 cromossomos sexuais diferentes. A mulher tem 2 cromossomos sexuais iguais. Na hora que ocorre a meiose, lembra que a gente já falou isso durante a segunda lei de Mendel? Ocorre a meiose, separa os cromossomos. Então o homem pode formar um espermatozoide contendo o cromossomo sexual X, além dos outros 22 autossômicos, obviamente. E a mulher o homem também pode formar um outro espermatozoide com o cromossomo sexual Y, além dos outros 22 autossômicos, tá? Já a mulher, o único gameta que ela forma vai ter cromossomo X, porque ela não tem nada diferente disso. Então o que vai determinar o sexo do bebê, se vai nascer um piazinho ou se vai nascer uma menininha, é qual espermatozoide vai fecundar o óvulo. Se for um espermatozoide com o cromossomo X,
aí forma um indivíduo X e X, nasce uma menininha. Se for o espermatozoide com o cromossomo Y, que fecunda o óvulo da mulher, nasce um indivíduo com cromossomos sexuais X e Y, portanto, um menininho. Tá? Então, a determinação sexual na espécie humana é feita por esse sistema XY, porque são dois cromossomos sexuais diferentes. O homem tem dois cromossomos sexuais distintos, enquanto a mulher tem dois cromossomos sexuais iguais. O que determina o sexo do bebê é qual cromossomo o espermatozoide carrega, uma vez que o único cromossomo que o ovócito tem é o cromossomo X. Por isso a gente diz que o homem é o sexo heterogamético, porque ele pode formar dois tipos de gametas diferentes para os cromossomos sexuais, e a mulher é o sexo homogamético, porque ela forma um único tipo de gameta para o cromossomo sexual. Então olha aqui, vamos pegar o caso aqui do Homer e da Marge. O Homer, ele é um indivíduo da espécie humana, do sexo masculino. Ele tem 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais que são XY. A Marge é do sexo feminino, ela também tem 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais que são X e o X. A Marge só forma ovócitos com o cromossomo sexual do tipo X. Enquanto o Homer pode formar um cromossomo com o X, um espermatozoide com o cromossomo X, e outro espermatozoide com o cromossomo Y. Quando o Homer passou o cromossomo Y para o Bart, ele recebeu o X da Marge, portanto ele é do sexo masculino. Ele recebeu o Y do Homer, o X da Marge, e mais os 22 autossômicos que vem com cada um deles, tem 46 cromossomos. Desses 46, um é Y, outro é X, portanto ele é um piazinho. A Lisa recebeu um X do Homer, um X da Marge, portanto ela é uma menina. E a Meg também recebeu um X do Homer e um X da Marge, portanto a chance, ela também é do sexo feminino. Tá? Assim a gente pode determinar, gente, que a chance de nascer cada um dos sexos na espécie humana é 1/2. 1/2 por quê? É 50% de chance do espermatozoide com o cromossomo Y fecundar o ovócito e 50% de chance do espermatozoide com o cromossomo X fecundar o ovócito. Então a chance de surgir cada sexo é 1/2. Por isso aquela historiazinha que vocês ouvem dizer que tem mais mulher no mundo é mentira. Não existe mais mulher no mundo. Se a gente pegar uma amostragem muito grande, a gente está falando em probabilidade. Se eu pego uma amostragem muito grande, como é o caso da espécie humana, 7 bilhões de pessoas, vai chegar muito perto dessa proporção, 50% homem e 50% mulher. Pode ser que no Brasil tenha mais mulher e menos homem. Mas lá na Turquia, por exemplo, vai ter mais homem e menos mulher. Lá na China vai ter mais mulher e menos homem. Mas na Austrália tem menos mulher e mais homem. Então, muda de um país para o outro. Mas se eu pegar a população humana como um todo, a gente chega muito perto dessa proporção de 50% para cada um, porque é matemática. A matemática ela não falha, tá, gente? Seguindo aqui. Olha aqui como é o cariótipo de uma pessoa, de um indivíduo do sexo masculino e que tenha todos os seus cromossomos habituais. Então nós temos aqui, cada xzinho desse é um cromossomo. Aqui tem um par de cromossomos homólogos, aqui outro, isso aqui. Cada númerozinho representa um par de cromossomos homólogos. E olha esse último aqui, o último parzinho, que seria o par de número 23. Os dois cromossomos são diferentes. Enquanto todos os outros são iguais, aqui os dois cromossomos são diferentes. Significando que esse cara aqui, eu tenho certeza absoluta que esse cariótipo, esses cromossomos foram tirados de um homem, tá? De um indivíduo do sexo masculino. Se esses dois últimos fossem iguais, aí seriam de uma mulher, do indivíduo do sexo feminino. Tá? Perguntinha. Um animal que segue o sistema XY de determinação sexual possui 14 cromossomos no total. Qual é o número de cromossomos autossômicos?
existentes em um espermatozoide desse animal. Ou seja, quantos cromossomos autossômicos, cromossomos que não são os sexuais, vai ter no espermatozoide dele? O Pedro respondeu 13. Ele vai ter 13, tá certo, Pedro? Tá certo disso? Alguém discorda do Pedro? Quantos cromossomos autossômicos tem no espermatozoide desse animal? Presta atenção. Se ele tem 14 pares de cromossomos, quantos cromossomos no total ele tem? No total. Se é 14 pares. (28). Isso, tem 28 no total. Aí lembra que para formar o espermatozoide ocorre meiose. O que acontece na meiose? Qual que é a principal característica da meiose? Para formar os gametas, o que acontece com os cromossomos? Eles se separam. Então, dos 14 pares, vai separar o parzinho e vai ficar sozinho. Então, aqui dos 28, eles vão se separar, né? Formando gametas com quantos cromossomos cada um desses gametas? Quantos cromossomos vai ter dentro de cada um desses gametas? Se separa os 28. Quantos cromossomos é para ter dentro de cada gameta ali? 14, isso. Muito bem, 14. Então tem 14 aqui e 14 aqui, certinho? Desses 28, 26 eram autossômicos e 2 eram sexuais. Desses 26 autossômicos que se separaram, quantos vieram para esse espermatozoide aqui? Quantos cromossomos autossômicos? Para esse espermatozoide aqui. Se ele tem 14 no total, 26 se separou, quantos vieram para esse cromossomo, para esse gameta aqui? Quantos cromossomos autossômicos? Foram 13 autossômicos, como o Pedro muito bem colocou já no início. E um sexual. Aqui também 13 autossômicos e um sexual, finalizando um total de 14. Portanto, a resposta correta é, olha ali, 14 pares, dá 28 no total, 26 autossômicos, 2 sexuais, 13 pares autossômicos, mais um par sexual. A resposta é 13. Belezinha? Mais um exercício aqui antes da gente fazer uma pausinha aí pro intervalo de vocês tomarem uma água e respirarem um pouco. Um funcionário trabalhou anos em uma indústria química. Durante esse período teve 2 filhos. Um menino que apresenta uma grave doença causada por um gene situado no cromossomo X. Presta bem atenção nisso daqui. Uma grave doença causada por um gene situado no cromossomo X. E uma menina que não apresenta a doença. O funcionário quis processar a indústria por responsabilidades na doença de seu filho, mas o médico da empresa afirmou que a acusação não era pertinente. Por que o médico afirmou que a acusação não era pertinente? Por que o médico disse que a doença que o Piá tem não foi causada por causa da empresa? Por ele trabalhar com produtos químicos na empresa. O que veio da mãe, Ana? O que veio da mãe? E no qual cromossomo está o gene? No cromossomo X. Se está no cromossomo X, o homem, né, o menino, ele recebe o X de quem? Ele recebe o X da mãe.
Porque se ele é menino, qual que é o outro cromossomo dele? Se ele é menino? É o Y. E, consequentemente, o único que pode passar o cromossomo Y para ele é o pai. Então, se ele tem Y, foi o pai que passou para ele e o X foi a mãe. Se a doença é causada por um gene presente no cromossomo Y, quem passou o o X defeituoso para ele foi a mãe dessa criança. Mas aí a gente analisa aqui, ó, a menina não tem a doença, significa que ela recebeu o X do pai e o X da mãe. O X da mãe tem defeito. Mas se ela não tem a doença, significa que o X do pai vai ter o gene para a doença? Se ela não tem a doença? Não. Então significa que o cromossomo X do pai não tem defeito nenhum e não pode ter passado para o filho. Então é completamente infundada. A pergunta agora é: o alelo causador da doença é dominante ou é recessivo? O alelo que causa a doença, ele é dominante ou é recessivo? Por que recessivo, Ana Júlia? Por que recessivo? Senão a menina também deveria ter a doença, porque ele recebeu o cromossomo X defeituoso da mãe. Se fosse um gene dominante, tipo a azão que determina, o azão iria causar a doença e a menina também deveria ter. A menina também teria que apresentar a doença, tá? Olha as respostas aqui. Porque como a doença é causada por um gene localizado no cromossomo X, o filho recebe esse gene, o cromossomo da mãe, e o pai só passa o Y, tá? E a outra resposta, ele é recessivo porque se fosse dominante, a mãe da criança apresentaria a doença e a menina também deveria ter a doença porque ela recebeu esse gene da mãe, então a menina também deveria apresentar. Tá? Pessoal, tem mais um tanto aqui pra gente falar sobre determinação sexual, mas eu vou parar aqui e dar um tempinho pra vocês descansarem, tá? Voltamos para nossa aula às 11 horas, beleza? Até já, pessoal!